Boa tarde a todos. Espero que se encontrem bem. Eu hoje quero trazer-vos uma visão consciente, como a tónica destas nossas conversas, uma visão consciente sobre depressão, stress e ansiedade. Elas são três coisas diferentes, e portanto é importante distingui-las, mas têm depois bases em comum, das quais vos vou falar também. E há uma distinção que eu gosto muito, que diz que depressão é excesso de passado, stress é excesso de presente e ansiedade é excesso de futuro. Esta distinção não é perfeita, mas é uma ótima forma de nós conseguirmos memorizar e conseguirmos encaixar melhor, integrar em nós de onde é que as coisas estão a vir, ok? Qual é que é o tipo de situação em que nos estamos a ver? E vou então começar pela depressão. E ao longo desta conversa, vão tentando perceber onde é que se encaixam a maioria das vossas experiências. Conseguem identificar aquilo que faz mais sentido na vossa vida no presente ou no passado. E há algumas coisas que eu vou dizer que podem não ser tão fáceis de ouvir, tão simpáticas, porque esta questão de estarmos conscientes às vezes implica olharmos para as coisas de uma forma mais nua e crua e menos adoçada. Mas fiquem comigo, deixem que isto assente, escutem e deem tempo depois para refletirem, para integrarem esta visão com a qual podem ou não integrar, podem ou não concordar, mas não a rejeitem à partida, ok? É isso que vos peço, um pouco de reflexão. E então, vamos começar por falar da depressão. A depressão, enquanto excesso de passado, vamos chamar-lhe assim, é o quê? É excesso de dor que não se largou, de situações do passado que nos provocaram dor e às quais nós estamos a acrescentar o sofrimento, se lembram da nossa última conversa, e que nós arrastamos atrás de nós. Portanto, além de termos a nossa vida presente, andamos a arrastar uma quantidade de coisas atrás de nós que trazemos do passado. E normalmente essas coisas são as coisas que nos provocaram dor, das quais nós ainda sentimos rancor, ressentimento, com as quais sofremos por nossa responsabilidade, por não as libertarmos. E portanto, muitas vezes a depressão, libertar a depressão significa conseguirmos olhar para aquilo que aconteceu de outra forma, dar um novo significado. Aprender com as situações, ver que aprendizagens é que tiramos de lá e curar as feridas que ficaram, para podermos libertar o rancor, para podermos libertar o sofrimento. Isto é muito, e aqui vem a parte que não é tão agradável de ouvir, uma depressão é muito como uma birra contra o universo. E eu sei que quem está a sofrer neste momento, quem sente esse sofrimento profundo, vai revoltar-se contra estas palavras. Mas é o que é. É uma birra contra o universo, contra a vida. E birra em que sentido? No sentido da vitimização e da negação, da rejeição. Vitimização no sentido em que tudo me acontece de mal e porque é que me haviam de fazer aquilo, em vez de olhar, ok, aconteceu, o que é que eu posso aprender com isto, como é que eu fiquei mais forte, como é que eu dou a volta a isto e eu tenho o poder de dar a volta a isto, porque temos sempre o poder de escolher reagir em relação às coisas de outra forma. Portanto, vitimização no sentido em que às vezes é mais fácil, mais confortável ficarmos numa posição
em que não temos que fazer nada e só nos queixarmos, em vez de lutar, ir andar para a frente para dar volta às situações. E a rejeição. Rejeição porque não queremos aceitar que aquilo tenha acontecido. Porque continuamos, e o sofrimento é muito isso, é nós não largarmos aquilo que aconteceu. E não largamos porque continuamos a bater na mesma tecla. E porque é que aconteceu? E aquilo não foi justo. E fizeram-me mal. Esse tipo de pensamento, esse tipo de postura em relação à vida. Portanto, esta aceitação daquilo que foi inevitável, daquilo que já aconteceu e que aconteceu com todos os intervenientes a fazerem o seu melhor nesse momento e que só nos traz aprendizagem. Portanto, esta é uma forma de começar a dar a volta a esta situação. Sendo que a depressão depois tem 4 causas principais. E uma delas é a crítica, que teve origem numa crítica no passado, ou repetida no passado, mas que depois nós a perpetuamos connosco mesmos. Nós somos o nosso pior crítico. Nós, e além do mais, somos o crítico que ouvimos mais vezes, porque nós estamos constantemente a falar connosco dentro da nossa cabeça. E, portanto, aquelas palavras duras e ofensivas que nós dizemos para nós mesmos, críticas de repressão, de reprimenda, se pensarmos bem, nós não as diríamos a outra pessoa. Nós somos extremamente duros connosco mesmos. E, portanto, se não as dirias a outra pessoa, se calhar tens que repensar o estar a dizê-lo a ti mesmo, começares a tomar atenção e a ser mais gentil, fazer esta mudança contigo. Esse é um dos caminhos da depressão, esta crítica. A outra é a desconexão com o teu propósito, o não teres seguido o teu propósito de alma e teres esse ressentimento de teres uma vida que não te preenche, que não te dá, que não te, na qual não és feliz, porque fazes coisas que não têm muito sentido, que não te preenchem, que não te dão vitalidade e, portanto, ficaste preso àquela ideia do passado. E em vez de agora procurares uma alternativa, continuas agarrado àquilo que ficou para trás. Não quer dizer que consigas agora recuperar o que lá ficou. A maior parte das vezes não conseguimos. O tempo, as oportunidades passam e não se consegue voltar para trás. Mas podes arranjar uma alternativa que te preencha neste momento, até porque tu não és a pessoa que eras há N meses, há X anos. E, portanto, se calhar aquilo que te vai preencher hoje também não é já a ideia que tu tinhas do passado. Podes estar agarrado a uma ideia de algo que já não é real. Fica aqui este pequeno ponto para reflexão também. Na depressão também acontece muito, uma grande causa de depressão também é a pessoa estar desconectada dos outros. Nós somos seres sociais, o homem é um ser social, precisa de conexão, precisa de convívio e muitas vezes quando não nos sentimos bem começamos a fechar, mas isso só piora o problema. Portanto, esta é uma das outras causas da depressão. E a última já falámos um pouco sobre ela, que é o não aceitar a vida como ela é. Não aceitar os acontecimentos. E quando nós os rejeitamos, só lhes estamos a dar mais força, em vez de pensarmos, ok, já passou, vamos seguir em frente, e ele deixa de ter esse peso porque toma a decisão de procurar soluções diferentes. Quando ficamos agarrados àquilo que se passou, em rejeição, mas a rejeição, quanto mais nós rejeitamos, mais força damos à situação, porque pensamos nela muitas vezes, quanto mais não seja, estamos agarrados àquele sentimento de infortúnio. E portanto, essa situação volta e volta e volta N vezes a pesar sobre nós. Em vez de pesar, a única vez que ela aconteceu. Portanto, estas são assim as visões principais sobre a depressão, em termos conscientes, em termos espirituais, claro. É disso que estamos aqui a falar.
E então passamos para o presente, passamos para o stress, que muitas vezes dizemos que é o excesso de presente. Queria-vos deixar no final. Depois no final vou juntar isto tudo. E então, porquê é que nós temos stress no presente? Porque temos demasiada carga, demasiados afazeres, saltamos muito de tarefa em tarefa. E o que é importante em relação a isso? O que é importante é escolher, fazer escolhas, porque qualquer escolha que tu faças tem um custo imediato, que é o custo do teu tempo. Pode ter outros, mas tem sempre custo do teu tempo. E quando tu dizes que sim a uma coisa, estás a dizer que não a tudo o resto, porque não podes fazer duas coisas ao mesmo tempo. E, portanto, o escolher tem muito mais implicações do que aquelas que possas imaginar à primeira vista. Pensa sempre, quando eu digo que sim a uma coisa, estou a dizer que não a tudo o resto. E, portanto, é importante escolher, é importante simplificar a nossa vida, é importante organizar. E isto vem muito com o retomar o nosso poder pessoal, de nos impormos, de impormos os nossos limites, as nossas regras. E porquê é que muitas vezes não o fazemos? Não fazemos porque nós usamos máscaras no nosso dia a dia. E essas máscaras servem para tentarmos cumprir com as expectativas dos outros. Nós andamos a correr de um lado para o outro porque estamos a tentar cumprir expectativas. Expectativas das outras pessoas, expectativas que nós colocamos para nós mesmos, que muitas vezes servem para nos integrarmos, para suprirmos a necessidade de nos sentirmos aceites e amados. E a base disto, onde tu tens que ir para criar as raízes necessárias para conseguir sair deste ciclo vicioso, primeiro é a tua definição de sucesso. A nossa definição de sucesso é aquilo que nos faz correr todo o dia, ter imensas atividades. O que é sucesso para ti? É a conta bancária, é o carro, é a casa, são os teus relacionamentos, são as viagens, as experiências, é teres tempo para ti, teres tempo para não fazer nada, é conhecer muita gente importante, é o quê? Sendo que o teu tempo é limitado. E, portanto, começa por definir o que é importante para ti, o que é o sucesso na tua vida. E depois, com esse alinhamento, e com alinhamento que não é só mental, é um alinhamento que vem do coração, é tu sentires o que te preenche. O que preenche o teu coração de amor, de bem-estar. Para ti, não para os outros, não para que ninguém veja, não para mostrar. Não por medo daquilo que os outros vão dizer. É tirar as máscaras. É falares a verdade, em primeiro lugar, para ti. Para que depois faças as tuas escolhas, estabeleças os teus limites e possas falar a verdade para os outros. Para que possas mostrar a tua verdade. Mas a raiz está em ti, no teu centramento, naquilo que é importante para ti. E neste caminho de largar o stress, nós vamos das máscaras para a autenticidade. Okay? Se nós formos autênticos connosco, se estivermos equilibrados, nós estamos bem, fizemos as nossas escolhas e não estamos em stress. Porque sabemos bem o que é importante e onde é que vamos colocar o nosso tempo. E passamos aqui para a última desta tríade, a ansiedade. E costuma-se dizer que a ansiedade é excesso de futuro, é a preocupação, pré-ocupação da mente.
preocupação do nosso tempo, porque estamos a pensar em coisas que ainda não aconteceram, em coisas que não estamos a resolver na altura. E esta ansiedade tem como base sempre o medo. E aqui está aquilo que eu dizia ao início, que esta definição do passado, presente e futuro não é completamente correta, porque este medo tem base no passado, tem raiz no passado. Nós, quando nascemos e temos o sistema limpo, não temos ideias, não temos vivências, não temos medo. Não temos nada de que ter medo. Não tivemos experiências que nos tenham magoado, que nos tenham feito mal, que nos tenham deixado desconfortáveis, que nos tenham causado trauma. E, portanto, nós não temos medo. E, portanto, todos os medos que nós temos do futuro são medos que estão enraizados em situações do passado. Portanto, isto é um excesso de futuro, porque nos estamos a preocupar com as situações que hão de vir, mas para o resolver temos que mergulhar no passado. Temos que enfrentar os nossos medos, temos que os acolher, temos que olhar para eles de frente, de forma amorosa, compreendê-los, compreender os nossos processos, até que eles se dissolvam. Quando nós não olhamos para o medo e pura e simplesmente o varremos para debaixo do tapete, digamos que o monte debaixo do tapete vai ficando maior e maior até o dia em que tropeçamos nele continuamente. E é um pouco isso que acontece. Nós estamos sempre a tropeçar nos nossos medos e ao tropeçar não caminhamos para a frente. Nós vivemos em medo, vivemos no passado, não vivemos no presente. E nunca iremos viver no futuro, porque isto é uma ligação ao passado. Sendo que nós não vivemos no futuro, só vivemos no eterno momento do presente. E, portanto, o caminho para lidar com a ansiedade é lidar com os nossos medos. E não há forma de contornar. A única forma é olhá-los, fazer deles nossos amigos, até que estejamos confortáveis, até que, em vez de os rejeitarmos, e ao rejeitar estamos a dar-lhes força, os possamos acolher e integrar como uma parte de nós, e eles começam, a pouco e pouco, a perder o seu poder, a sua força. E às vezes, quando chegamos mesmo à raiz daquele medo, porque os medos vão gerando situações repetidas, semelhantes, vamos repetindo padrões até percebermos que algo está errado. E o que temos que fazer depois, até que algo nos incomoda tanto que não conseguimos viver com isso. E então depois temos que começar a andar para trás. E vamos, ok, esta situação, onde é que está uma parecida? E outra, e outra, e outra. E quando chegamos ao momento do medo original, aquele que causou esta sequência, esta corrente de medos semelhantes, muitas vezes esse medo dissolve-se instantaneamente. É como um momento de haha, já percebi. E quando percebo, eu já não preciso ter medo. É como a criança que está cheia de medo que há um bicho-papão debaixo da cama e quando acende a luz vê que não está lá nada. É um bocadinho trazer luz aos medos. E quando se traz a luz, a escuridão desaparece. Mas não é escondê-la dentro do armário, porque ela só se vai acumulando. É preciso colocar luz nestas situações. E a luz é o olhar, é o compreender. Portanto, estas são as diferenças entre a depressão, o stress e a ansiedade. E onde é que nós temos aqui um fio condutor e as semelhanças? Temos para nós ultrapassarmos qualquer uma destas situações, nós temos que estar conscientes, temos que estar muito conscientes dos processos que temos. Temos que desenvolver autoconhecimento. Temos que, através da meditação, desenvolver a capacidade de estar presente, de lidar com as sensações físicas, com as emoções, com os pensamentos, aprender a distanciar-nos deles, para que consigamos perceber que não são eles que mandam em nós, que eles não fazem parte de nós, que a nossa essência é algo que é separado e que
está acima destas situações do cotidiano e por isso é que há o poder de as transformar. E para terminar, aquilo que queria vos deixar é esta imagem em termos destes três desafios que nós muitas vezes ou em fases da nossa vida podemos atravessar. Na depressão, não esquecer que estamos a falar normalmente de coisas do passado, excesso de passado que arrastamos e que temos que passar da dor à cura. Temos que fazer a cura dessas dores para as libertar. No presente, vamos passar das máscaras, daquilo que não é verdadeiro em nós, que nos sobrecarrega, para a autenticidade, retomando o nosso poder pessoal, de sermos quem somos, de fazer as nossas escolhas, sem necessitar de aprovação de ninguém. E em termos da ansiedade, nós temos que passar do medo ao amor. Passamos dos nossos traumas, dos nossos receios, à integração total de quem somos. E aí nós somos a nossa luz, nós somos as nossas sombras, e só através do amor é que nós conseguimos fazer esta transformação, através da aceitação e do amor incondicional de quem somos, de quem já fomos, para que consigamos iluminar tudo aquilo que nos pesa e ir transcendendo estes desafios. Eu gostava muito que pudessem deixar nos comentários se identificaram com alguma destas coisas, se faz sentido para vocês, se em alguma destas três vertentes ficaram com uma visão diferente da experiência pela qual estão a passar ou pela qual já passaram e que ainda precisem de resolver. E por hoje é isto que eu gostava de vos deixar. Espero que vos seja útil. Se tiverem dúvidas, deixem algo nos comentários que eu respondo. E se quiserem ver algum destes temas mais aprofundado, mais desenvolvido, digam também algo que eu posso pensar um pouco mais, desenvolver este conteúdo para falarmos outro dia. Okay? Para já, para hoje, está tudo. Desejo-vos um excelente resto de dia. Abraço-vos em amor e despeço-me. Até à próxima.